Na frente de uma cabana, Mickey está fumando enquanto ouve música. Quando seu Discman para de funcionar, ele se senta calmamente e troca a bateria para poder ouvir música novamente. Ele também decide verificar o interior da cabana, apenas para que seu amigo Ben saia de repente dizendo para ele correr. Rosnados podem ser ouvidos na casa e Ben dispara algumas balas antes de correr também. Acontece que o apocalipse zumbi ocorreu há alguns meses, então agora Ben e Mickey vagam pela terra sem o destino em mente. Ambos são ex-jogadores de beisebol e Ben é muito bom em fazer com que qualquer zumbi seja mandado de arrasta para cima com um taco. No entanto, Mickey ainda não se acostumou a lutar. Eles conseguem suprimentos sempre que podem encontrá-los e relaxam em qualquer área que pareça segura, apenas tentando dar sentido à vida. Um dia, Mickey raspa alguns cartões de loteria e fica animado quando descobre que ganhou 1000 pratas. No entanto, Ben mata sua felicidade ao apontar que a loteria não existe mais e pede para jogar em beisebol. Mickey não está muito entusiasmado, mas Ben o convence lembrando-o de que eles deveriam amar o beisebol. A jornada continua e a dupla encontra outra cabana na floresta. Ben entra primeiro e verifica se está vazia antes de finalmente relaxarem. Como não há nada de útil na casa, Ben decide pescar para pegar algo para o jantar. Mickey continua apático e puxa todos os peixes enlatados que eles têm nas malas. Então, Ben diz a ele para acender o fogo. No entanto, Mickey coloca seus fones de ouvido e vai embora. Mais tarde, Mickey encontra os corpos de alguns zumbis que Ben acabou de fazer com que fossem mandados de arrasta para cima, e surta porque se lembra de Ben dizer que não haveria zumbis na floresta. Ben o corrige porque na verdade disse que haveria menos deles, o que até agora tem sido verdade. Depois de viajar mais alguns quilômetros, a dupla encontra um carro abandonado. Ben abre a porta e um zumbi sai, então ele rapidamente o mandou de arrasta para cima com um tiro na cabeça. Ele então entra no carro e fica enojado com o cheiro horrível. Felizmente, o carro ainda funciona, então eles o usam para continuar viajando. Agora, eles podem rodar suavemente pelas estradas e apreciar a vista, embora o rádio não funcione. Uma tarde, Mickey se lembra de uma garota com quem saía e convence Ben a ir à casa dela. Enquanto Ben verifica se há zumbis, Mickey ouve a música de sua ex e cheira suas calcinhas. Ele acaba levando essas calcinhas e o perfume dela. Na garagem, Ben encontra algumas ferramentas úteis e um par de walkie-talkies. Mickey também encontra escovas de dente e eles podem finalmente limpar os dentes depois de muito tempo. Depois, Ben modifica o banco de trás do carro e cria um espaço aberto que eles enchem com lençóis e travesseiros. Mickey quer ficar nesta casa, mas Ben recusa, então uma discussão começa. Ben lembra a Mickey que eles ficaram presos em uma casa por 3 meses e ficaram sem comida, então tiveram que comer comida de cachorro e depois o próprio cachorro. A família de Mickey também foi mandada de arrasta para cima no início do apocalipse, porque eles ficaram presos em uma casa. Quando Mickey insiste que eles devem ficar, Ben grita. A viagem deles continua e Mickey passa a maior parte do tempo com seus fones de ouvido tentando escapar da realidade. Quando encontram um campo de vacas, Ben para acariciá-las. Elas são muito boazinhas, então o fazem sorrir. Algum tempo depois, Ben pergunta a Mickey se ele quer jogar beisebol, mas Mickey não o ouve por causa da música. Ben faz uma pegadinha, assustando-o por trás, fingindo ser um zumbi, e Mickey surta. Então, Ben ressalta que os fones de ouvido o farão ficar mandado de arrasta para cima. Então, Mickey troca as baterias dos walkie-talkies e dá um para Ben, para que possam testar o alcance. Os dispositivos estão funcionando bem, e enquanto a dupla está brincando, eles acidentalmente captam o sinal de outro grupo de sobreviventes. Uma mulher chamada Annie e um cara chamado Frank falam sobre um acampamento, fazer compras e até assistir filmes. Após alguma hesitação, Mickey entra em contato com eles e pergunta se ele e Ben podem se juntar ao acampamento, prometendo trabalhar duro para ajudar. No entanto, lhe dizem que o acampamento não tem vagas e que ele não deve tentar encontrá-los. Frank também pede que ele fique fora da frequência e desliga. Mickey continua implorando por ajuda, sem sucesso. Ben não parece incomodado com isso, e Mickey finalmente explode. Ele faz um desabafo sobre a situação, dizendo que está cansado de dormir em lugares aleatórios, ter que caçar para viver e lidar com o mau cheiro de Ben. No entanto, Ben apenas ri e aponta que os residentes do acampamento não o querem, então não adianta se importar. Nos dias seguintes, Mickey continua tentando contato com o acampamento pelo rádio, mas eles não respondem. Ben ouve ele mencionar Annie especificamente e percebe que Mickey está tão desesperado por companhia que se apaixonou por uma voz.
Ele começa a zombar dele por isso, dizendo que imagina uma mulher muito atraente como em filmes de ação, mas na realidade ela é apenas uma velha coroca. Mickey insulta Ben dizendo que ele é a única pessoa que conhece que ganha peso durante o apocalipse, mas Ben não se ofende e diz que é a única pessoa que Mickey conhece. Ponto final. Mais tarde, a dupla para em um motel e Ben espera no carro enquanto Mickey insiste em verificar os quartos por caso haja sobreviventes. Exatamente como Ben previu, um dos quartos está cheio de zumbis, então ele tem que sair para lutar enquanto Mickey se esconde como acostuma. Mickey também reclama, dizendo que eles poderiam simplesmente ir embora e que Ben não precisa fazer com que cada zumbi que encontram seja mandado de arrasta para cima. Uma discussão começa e Ben desafia Mickey a enfrentar os zumbis ele mesmo, lembrando o que eles fizeram com que sua família fosse mandada de arrasta para cima. Como Mickey ainda está com medo e não se mexe, Ben tem que fazer todo o trabalho novamente. Na floresta, Ben encontra uma cachoeira e grita de emoção porque finalmente pode tomar um banho. Mickey está dormindo no carro e de repente acorda assustado com um zumbi aparecendo pela janela. A princípio, ele grita por ajuda e pega o walkie-talkie, esperando contatar Ben. No entanto, ele percebe que a zumbi é uma mulher muito atraente que está pressionando o peito contra a janela. Então Mickey decide se divertir com a mão. Quando está a ponto de chegar ao clímax, o cérebro da zumbi é explodido por um tiro. Acontece que Ben voltou e quando vê o que Mickey estava fazendo, começa a rir como um louco e sai, o deixando privacidade para seu amigo terminar. À medida que a viagem continua, a dupla continua encontrando casas aleatórias na floresta, mas estão sempre vazias. Eles têm que abandonar o carro porque a gasolina acaba. Um dia, eles encontram um prédio com um quarto muito bom. Então Mickey anuncia que vão passar a noite porque ele quer dormir em uma cama de verdade e não aceitará um não. Então ele começa a desempacotar as coisas apenas para notar que seus fones de ouvido sumiram. Inscreva-se para mais resumos de filmes com finais impactantes. Seu Discman de volta, Ben se recusa a entregá-lo, dizendo que se Mickey quer dormir dentro de um quarto com pouca chance de escapar, então ele não pode se distrair. Ben está cansado de ter que lutar por ambos e quer que Mickey acorde para a realidade. Mickey faz beicinho como uma criança e joga as flechas no chão em protesto. Durante o jantar, Ben provoca Mickey pelo que aconteceu no carro com a zumbi, mas Mickey o ignora e vai para o quarto. Ele tenta o walkie-talkie mais uma vez e, para sua surpresa, Annie atende. Ela diz que terá problemas por falar com ele e explica que o acampamento não é tão bom quanto ele imagina. Mickey insiste que quer ir de qualquer maneira, pois ainda seria melhor do que dormir em uma árvore. Ele também compartilha que ele e Ben não se conheciam de verdade e apenas estavam juntos no time quando a tragédia aconteceu. Annie acha que Mickey reclama demais e desliga. Enquanto isso, Ben ouve música e dança na sala enquanto bebe. De repente, ele ouve alguns ruídos estranhos e vai investigar. Depois de cuidar do problema, ele encontra Mickey ainda dormindo como um bebê e Ben está tão cansado de ele não se importar com o perigo constante que decide fazer uma pegadinha. Ele deixa o taco na cama e vai para a floresta, onde verifica um zumbi que capturou anteriormente. Ben arrasta o zumbi para o quarto de Mickey e grita para acordá-lo antes de trancar a porta. Mickey grita desesperadamente por ajuda, mas Ben diz que ele tem que aprender a se defender. Após muita luta, Mickey finalmente faz com que o zumbi seja mandado de arrasta para cima com o taco. Ben abre a porta e fica orgulhoso dele, mas Mickey pula furiosamente em seu amigo e lhe dá alguns socos antes de sair. Na floresta, Ben encontra Mickey tendo um colapso. Mickey conta a ele sobre sua conversa com Annie e Ben o traz de volta para casa. Depois que eles se limpam, Ben tenta animar Mickey com beisebol e algumas vozes engraçadas. Ele também o lembra de que Annie era apenas uma voz no rádio. A partir daí, Mickey começa a prestar mais atenção e ajuda nas tarefas. Ele vai pescar e não ouve música com tanta frequência, para que ele e Ben possam conversar. Quando encontram um pomar, eles comem muitas maçãs e jogam beisebol. Eventualmente, eles encontram 2 carros, então tentam tirar a gasolina de um para reabastecer o outro. Mickey percebe que o motor está quente, o que significa que os motoristas ainda devem estar por perto. Ben grita "Olá", mas ninguém responde, então ele decide pegar a gasolina de qualquer maneira. De repente, Jerry surpreende Mickey por trás e o faz refém com uma faca, pedindo as chaves do carro, dizendo que precisa ir para o Arizona. Ben saca sua arma e explica que não está com as chaves. Ele também não acredita que Jerry machucará Mickey.
Ele ressalta que provavelmente não há nada no Arizona e Jerry não tem motivos para fazer isso. Jerry começa a desabafar sobre um grupo de pessoas que o fez trabalhar durante o inverno com a promessa de uma arma, gasolina e comida para ele voltar para casa na primavera, mas não cumpriram a palavra. Ele se recusa a explicar quem são. No entanto, quando Jerry ameaça Mickey novamente, Ben abaixa a arma e diz que as chaves estão no carro. Jerry solta Mickey e entra no veículo, apenas para Ben revelar que as chaves estão em seu bolso. Um Jerry furioso o insulta e tenta fugir, mas Ben o persegue e faz com que ele seja mandado de arrasta para cima. Mickey critica Ben por matar um humano normal e Ben alega legítima defesa, então uma discussão começa. Nesse momento, outro carro chega e Ben saca sua arma novamente. Uma voz feminina explica que ela só veio buscar seu outro carro e os todos concordam em se comportar. A mulher e seus guarda-costas começam a encher o tanque do carro abandonado enquanto fazem perguntas sobre Jerry. Ben conta o que aconteceu e a mulher diz que eles fizeram a coisa certa, porque Jerry era um ladrão. Quando os estranhos estão prestes a irem embora, Mickey finalmente reconhece a voz e percebe que esta é Annie. Ela responde atirando na perna de Ben e repreende Mickey por não deixar o assunto de lado. Ela pega as chaves de Ben e as joga no meio do campo para que eles não possam segui-los. E ela diz que se os vir novamente, vai fazer com que os dois sejam mandados de arrasta para cima. Depois que Annie e seu guarda-costas saem, Mickey procura as chaves sem sucesso. Ben não pode ajudar por causa da sua perna machucada e diz a ele que descanse por enquanto, já que está escurecendo. No meio da noite, os rapazes são acordados por um barulho estranho. Eles ligam as luzes e descobrem uma horda de zumbis se aproximando do carro. Mickey quer fugir e sai do carro, mas Ben não consegue se mexer por causa das pernas, então Mickey é forçado a voltar. Na manhã seguinte, os caras estão presos no carro porque os zumbis os cercam. Mickey tenta lidar com a situação ouvindo música, mas não é suficiente para abafar o barulho. Ben abre o teto solar e dispara sua arma, mas não consegue fazer com que zumbis suficientes sejam mandados de arrasta para cima, para assustá-los, e tem que fechar o teto solar rapidamente antes que as criaturas entrem. Então Mickey insiste que eles devem fazer uma ligação direta no carro, mas Ben ressalta que eles já tentaram falhar, porque não é tão simples quanto os filmes fazem parecer. Outra discussão começa, e Ben culpa Mickey pela situação, já que ele provocou Annie a atirar nele. Vários dias se passam, mas os zumbis nunca vão embora. Seus grunhidos estão deixando a dupla maluca, e eles colocam alguns lençóis para cobrir as janelas, para pelo menos evitar os rostos estranhos. Quando ficam sem água, eles começam a guardar o líquido de seu atum enlatado. Sem esperança no futuro, eles decidem ficar bêbados e jogar jogos de estrada. Eventualmente, a dupla decide que, como Mickey os meteu nessa confusão, ele deve sair e encontrar as chaves. Escolhendo ser corajoso pela primeira vez, Mickey sai do carro pelo teto solar e vai para o campo procurar as chaves. Pelos próximos momentos, Ben não pode fazer nada além de fumar e esperar. Eventualmente, ele ouve Mickey gritando seu nome, então Ben rapidamente abre o teto solar para seu amigo. Infelizmente, Mickey revela que foi mordido e os dois homens entram em colapso. Mickey admite que está com medo e pergunta o que fazer, mas Ben apenas puxa sua arma e pede para ele sair do carro. Quando Mickey se recusa a se mexer porque quer uma chance, Ben atira para fazer com que ele seja mandado de arrasta para cima e grita de dor. Depois, Ben envia uma mensagem para Annie, culpando-a por a situação de Mickey e prometendo fazer com que ela seja mandada de arrasta para cima se ele a encontrar. Ele continua sobrevivendo dentro do carro por vários dias e acha irônico como passou de estar preso em uma casa por 3 meses para agora estar preso em um veículo. Eventualmente, ele se cansa de viver dessa maneira e decide que é hora de tentar sobreviver lá fora de novo. Ele coloca os fones de ouvido de Mickey e anda pela estrada enquanto uma horda de zumbis o segue. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para poder ver mais vídeos como este.